Senhor presidente, deputado Márcio Gualberto, senhores deputados ainda presentes no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, cidadãos nas galerias ainda presentes, trabalhadoras e trabalhadores, colegas aqui da Assembleia Legislativa. A escola que mudou a minha vida, uma história de vida, pertencimento, afeto, formação humana e profissional. Este é o título e o subtítulo de uma obra recém-lançada e que faz referência, por meio de um conjunto de depoimentos de egressos do hoje denominado Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet-RJ. Escola centenária e tradicional celeiro de formação profissional no estado do Rio de Janeiro. Sabemos todos que o ensino profissional no Brasil tem um marco importantíssimo a partir da criação em 1909 das primeiras escolas de aprendizes artífices, ainda sob a presidência de Nilo Peçanha, um presidente oriundo da velha província do antigo estado do Rio de Janeiro, que deu início a uma rede que ao longo de 110 anos se diversificou, se complexificou e tem como integrante dessa experiência mais que secular, hoje 2 Cefets, o Cefet-RJ e o Cefet de Minas Gerais, além da rede de institutos federais pelo Brasil afora, sendo o Rio de Janeiro detentor de 2 deles, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, e o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFE. Pois bem, o Cefet vive hoje um quadro de desnecessária e irresponsável instabilidade institucional. Centro de excelência com atividades de ensino, pesquisa e extensão que nada diferem de uma universidade no seu sentido pleno, com dezenas de cursos de graduação em várias áreas do conhecimento, com inúmeros programas de pós-graduação stricto sensu, com mestrado e alguns com doutorado, também em várias áreas do conhecimento, com presença em diferentes municípios fluminenses. O Cefet não está apenas, como muitos ainda pensam, funcionando exclusivamente na sua sede ali na Avenida Maracanã. Não, o Cefet hoje se faz presente em Nova Iguaçu, em Petrópolis, em Friburgo, em vários municípios do Rio de Janeiro, com polos avançados, articulando ensino, pesquisa e extensão. E a exemplo do que acontece há décadas nas instituições federais de ensino superior, de ensino técnico, conforme a legislação em vigor, porque essa lei não foi alterada, há um processo disciplinado em lei que regula, que rege a escolha dos dirigentes dessas instituições, com particularidades, é claro. Por exemplo, no caso das universidades federais, o processo culmina com o envio pelo Conselho Universitário ao Ministério da Educação, que por sua vez envia o dossiê ao MEC, de uma lista tríplice, a partir da qual o presidente da República tem a prerrogativa constitucional de escolher entre os integrantes da lista tríplice aquele que ele deseja nomear para exercer a reitoria
de uma universidade federal. Não é o caso do Cefet. A legislação varia no caso do Cefet, porque, diferentemente das universidades federais, no caso do Cefet não há lista tríplice. É o que fixa a legislação federal. Então, faz-se um processo de consulta eleitoral, nos marcos do que a lei determina. Esse processo deve ter o seu resultado homologado pelo conselho diretor do Cefet. Se não for homologado, o processo não está concluído, não está validado. E uma vez homologado este processo pelo conselho diretor, o dossiê vai a Brasília, não vai para o gabinete do presidente da República, termina no gabinete do ministro da Educação, que as direções gerais do Cefet não são nomeadas pelo presidente da República, mas pelo ministro de Estado da Educação. Ora, o Cefet RJ viveu mais uma, entre inúmeras, dos últimos 30 anos, mais uma consulta direta à comunidade para a escolha do seu dirigente. Foi uma eleição disputada. Eu tive notícias, não participei, não me envolvi, mas tive notícias. Sou do mundo acadêmico. 2 professores disputaram o cargo de diretor-geral. O professor Maurício Mota e o professor Sérgio Araújo. Venceu o professor Maurício Mota. Inconformado, o perdedor, professor Sérgio Araújo, recorreu internamente à comissão eleitoral questionando aspectos do processo eleitoral. A comissão eleitoral examinou o questionamento do perdedor e encaminhou o dossiê para exame conclusivo do conselho diretor. O conselho diretor examinou o material elaborado pela comissão eleitoral e entendeu que não havia indícios, não havia provas, não havia nem provas, nem sequer indícios de irregularidades, e decidiu homologar o resultado na forma da lei e encaminhar o dossiê para o Ministério da Educação. No Ministério da Educação, a consultoria jurídica que assessora os pareceres, ou melhor, que emite os pareceres assessorando as decisões a serem tomadas pelo senhor ministro, emite um documento sobre o processo eleitoral do Cefet, precisa fazer isso, para que o ministro nomeie com fundamentação, e dando conta de que o processo aconteceu na mais absoluta normalidade e não vê, portanto, nenhuma razão, parecer da consultoria jurídica do MEC, não vê nenhuma razão para que o ministro não nomeie o nome indicado pelo conselho diretor. Começam os problemas. O eleito não foi nomeado, foi designado pro tempore. Não foi nomeado, mas designado pro tempore. O professor Maurício Mota, eleito, mas pro tempore. O perdedor, Sérgio Araújo, por caminhos que eu desconheço, fez contato com o senador do estado de Roraima, senador Telmário Mota, que provavelmente nunca pôs os pés no Cefet RJ. Espero que pelo menos conheça, saiba o que é um Cefet. O senador Telmário Mota se dirigiu por escrito ao ministro da Educação, pedindo que nomeasse o derrotado. Ao repito de tudo, da legislação em vigor, do dossiê chancelado pela consultoria jurídica do MEC. O ministro recebeu o senador e 3 dias depois nomeou um interventor. 3 dias depois de receber o senador Telmário Mota, o ministro Abraham Weintraub nomeou um interventor para dirigir o Cefet. Ora, sob a alegação de que o MEC ainda precisava examinar o dossiê da eleição, mas ora, a própria consultoria jurídica do MEC havia emitido um parecer circunstanciado, dando ao ministro todo o detalhamento e a anuência para que ele fizesse a indicação do eleito. O que mais o Ministério quer estudar? Não aceitamos intervenções nos órgãos federais de ensino superior, de pesquisa, de extensão universitária, que fazem processo de escolha de seu dirigente, como manda a lei. Não foi uma invenção da comunidade acadêmica do Cefet, não. Fizeram a consulta à comunidade, como manda a lei. O governo federal tem que respeitar a lei. Lei esta
lei esta respeitada e claramente balizadora do parecer que a própria assessoria jurídica do MEC elaborou, e o documento é público, para quem quiser consultar. Portanto, venho aqui desta tribuna denunciar mais esta agressão à autonomia das instituições federais de ensino superior, de pesquisa, de ensino técnico do Rio de Janeiro. Esta já é a terceira do governo Jair Bolsonaro, só no Rio de Janeiro. Não vou falar dos outros estados da federação. Já vou concluir, presidente. Primeira intervenção no Instituto Nacional de Educação de Surdos. A diretora-geral eleita, a professora Solange Rocha, foi preterida na indicação do ministro e do presidente, que indicaram o derrotado na eleição. Na Unirio, pela primeira vez na história dos processos de escolha de dirigentes de instituições federais de ensino superior, pela primeira vez, o reitor nomeado pelo presidente da República sequer disputou a consulta eleitoral. Eu tenho certeza que o deputado Eliomar Coelho, que o deputado Márcio Gualberto e eu mesmo não gostaríamos de estar aqui sem ser pela vontade popular, sem ser pelo desejo de eleitoras e eleitores que nos puseram aqui. O reitor da Unirio, o senhor Ricardo Cardoso, é reitor biônico. Não é porque ele perdeu a eleição e ainda assim foi nomeado, como aconteceu no INES. Ele sequer disputou a consulta eleitoral. Sequer disputou. E agora no Cefet, o eleito, endossado pela consultoria jurídica do MEC, professor Maurício Mota, processo eleitoral normal, rotineiro, tratado como lícito pelo próprio MEC. O ministro, ouvindo um senador da base do governo Bolsonaro, Teomário Mota, do estado de Roraima, que nada tem a ver com o Cefet RJ, decide, até o presente momento, sob a alegação de que precisa estudar o dossiê, que o MEC já estudou, senão não haveria parecer, e decide, por causa disso, nomear um interventor que foi enxotado do Cefet na segunda-feira. Foi enxotado, eu estava lá. A comunidade acadêmica do Cefet legitimamente enxotou o interventor proveniente dos Pampas. É um professor da Universidade Federal do Pampa, que é outro que sequer conhecia o Cefet, nunca tinha posto os pés no Cefet, chega como interventor numa instituição de referência acadêmica, numa instituição acostumada a processos democráticos, acostumada à democracia institucional. Eleição se ganha e se perde. E esse interventor teve o que merecia na segunda-feira passada. Estudantes, professores, servidores técnico-administrativos não permitiram que ele adentrasse o gabinete da direção-geral. Ele teve que sair pela porta dos fundos, que é o destino que deve merecer todo aquele, toda aquela que pretenda passar por cima dos processos democráticos, seja na sociedade como um todo, seja nas instituições. Por isso, quero aqui cobrar do Ministério da Educação que siga o parecer da sua própria consultoria jurídica. Se a moda pega agora, um deputado de São Paulo vai resolver quem vai ser reitor da Federal de Alagoas, um senador de Pernambuco vai resolver quem vai ser o diretor-geral do Cefet de Minas Gerais, um vereador de Rio Branco, no Acre, vai interferir na escolha do reitor da Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas que negócio é esse? Que balbúrdia é essa? Que balbúrdia é essa? No Ministério da Educação, isto aqui é balbúrdia. Esse ministro fascista e despreparado está praticando em estado puro o conceito de balbúrdia. Por isso, nós reivindicamos que o professor Maurício Mota, eleito pela vontade da maioria da comunidade acadêmica do Cefet RJ, nos marcos da legislação federal em vigor, seja nomeado para o mandato ordinário de 4 anos, como prevê a legislação, e que o governo Bolsonaro, que venceu as eleições, e se jacta disso, eleito porque venceu, presidente que venceu as eleições, aprenda a respeitar aqueles e aquelas que vencem também eleições, sejam em cidades, sejam em estados, sejam em instituições, ainda
que possam ter diferença de opinião, de posição, com as teses, com as prioridades do governo. Nem sei se é o caso do Maurício Mota. Mal o conheço e que eu saiba não tem relação partidária com ninguém. É um professor de carreira do Cefet-RJ. Era inclusive o vice-diretor na gestão passada. Tem uma trajetória acadêmica e de gestão naquela instituição, independentemente de vida partidária, que ele não tem. Portanto, faço aqui essa denúncia, encerro meu pronunciamento e exijo que o Ministério da Educação pare com a balbúrdia que marca o seu funcionamento, respeite a legislação e nomeie o professor eleito para a direção-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, orgulho e patrimônio da comunidade acadêmica do Rio de Janeiro e do Brasil.